E aí, galera, tudo bem? Vamos ver quando eu vou entrar aí hoje. Opa, vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, carinha de sono, mano? E aí, vamos lá? Vou só esperar mais uns 2 minutinhos aí. Eu sei que é assim, é assim, gente, ó. Quando a gente começa, né? Nós estamos chegando no final do ano, né? Afinal de contas, eu acho que falta menos de um mês, né, para a gente terminar, né, o nosso calendário aí todo. Esse ano foi um ano bem atípico, né, para variar, né? Nunca passei por uma situação tão pesada como essa, mas assim, né? Graças a todas as entidades do bem e do mal, nós estamos todo mundo junto, né? Graças a Deus, né? Afinal de contas. Bom dia, Bom professor. dia, tudo bem, Augusto? Tudo Uhum. bem? Então, galerinha, então assim, né? Eu sei que é assim, na segunda-feira que nós teríamos aula foi feriado, né? Foi feriado se eu não me engano, foi dia de finados, né? E assim, né? Então, eu propus para vocês para a gente poder fazer essa aula na sexta-feira, porque nós temos muito conteúdo ainda para ver, né? Em filosofia, eu vi que semana que vem o próximo conteúdo é o último, né? Que é sobre as leis trabalhistas no Brasil hoje. Então, sem ser na semana que vem, na outra, em vez de eu postar um material de história e um material de filosofia, eu vou começar a postar 2 materiais de história. Né? Em vez de eu fazer 2 aulas, uma aula ao vivo, uma aula ao vivo de história e uma gravada né, de filosofia, eu vou fazer uma ao vivo de história e vou gravar uma outra aula de história para a gente continuar o conteúdo. Aí eu acho que a gente vai conseguir chegar até lá. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês é o seguinte: apareceu dúvidas sobre o conteúdo, manda mensagem para mim no WhatsApp, não, assim, não tem problema. Né? Pode mandar mensagem lá perguntando. Se precisar fazer uma videoligação, a gente faz também, né? A gente liga um para o outro e a gente vai conversando. Gente, ó, eu sempre estou aberto para tirar dúvida de vocês. Não importa, assim, pode ser que eu demore um pouco, né? Dependendo da hora que chegar a mensagem, pode ser que eu demore algum tempo para poder responder, mas eu respondo sim, sem problema nenhum. Então, como já diria os meus amigos nordestinos, né? Não se aveste, bichinho. Né? Não se aveste e mande, né? E mande as suas dúvidas para mim aqui sem problema nenhuma. Tudo bem? Então, gente, ó, vamos começar aqui. Então, no livro de vocês aí, nós vamos começar a falar agora, né, sobre a questão da cultura romana. Né? Então, como é que a cultura romana ela vai se desenvolver aí, né, durante toda a história romana, né? Porque a história romana ela tem, né, ela não tem muitas mudanças, né? Ela vai passar por transformações, mas essas transformações elas serão, né, mais voltadas para o campo da religião, né, da religião e da forma de poder. Bem, gente, então é o seguinte, né? Uma das coisas que também nós devemos levar em consideração é que a cultura romana ela é uma colcha de retalhos. Né? Então, começa lá com os povos latinos, sabinos, o povo etrusco. Né? Então, quando Roma vai expandindo o seu território, Roma vai começar a anexar a cultura dos povos dominados, no caso dos povos da Ásia, o Egito, os gregos, né? A cultura romana ela tem muita herança, né, do povo grego, da cultura grega, da cultura helenística, né? Que o Alexandre o Grande foi um dos, né, precursores da cultura grega fora, né, da Península Balcânica, né, fora do mundo grego. Né? Porque quando a gente fala em Grécia, né, nós temos uma mania que eu acho que é sempre bom a gente ressaltar, né, que o mundo grego, naquele período, eles não se reconheciam como um Estado unido, né, como um país, né, como um reino unido. Então, o território eram fragmentados. Até mesmo os romanos, né, eles não tinham esse sentimento de unidade.
Que nem hoje. Se você perguntar para uma pessoa que mora lá em Iapoque, em Chuí, no Brasil, que é o extremo norte e o extremo sul do país, vocês vão perceber o seguinte, que todo mundo fala o quê? Ah, eu sou brasileiro. Em Roma, não. Em Roma, alguns vão falar, ah, eu sou sabino. Ah, eu sou latino. Ah, eu sou etrusco. Eu sou heleno, né? Porque para os gregos, eles vão deixar essa noção de ser grego para passar a ser heleno, né? Porque muitos escravos gregos eram assim, muitos escravos romanos eram de origem grega, ou, né, ou eles eram de origem eslava, né? Se a gente pensar no povo eslavo, o povo eslavo é onde hoje teoricamente é a Croácia, é a Sérvia, é o Montenegro, né? Então, aquela região ali no leste europeu, onde vivia o povo eslavo. Aí os romanos vão começar a capturar aqueles loirinhos de olhos azuis e vão começar a usá-los como escravos. Tanto é que, com o passar do tempo, a palavra eslavo, eu tenho aquele eslavo ali, ele trabalha para mim. Ele é meu cativo, né? Então ele está ali trabalhando para mim de uma forma compulsória, ele não recebe um salário. Aí vão falar eslavo, até que surge a palavra escravo, né? Vai escravo, aí vai chegar o nome escravo, né? Para a gente pensar que a escravidão ela surge muitos séculos antes mesmo de Roma, mas o escravo ele não tem essa conotação de ser uma propriedade onde ele seria vendido, né? Ele poderia ser vendido, mas assim, mas vamos dizer de uma seguinte forma: ele tinha direitos, né? Então, o seu senhor tinha que alimentá-lo, tinha que manter a sua segurança. Então, ser escravo em Roma é diferente de ser escravo aqui no Brasil, sempre levando em consideração isso. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Sim. Uma outra coisa que é importante que nós vamos começar a falar aqui é sobre a questão, né, da família e da educação, né, que eu acho que é uma coisa que em Roma é muito legal da gente falar, porque é o seguinte, a sociedade romana, diferentemente da sociedade etrusca, né, eu estava lendo alguns artigos sobre a sociedade etrusca nesses últimos tempos, então quando nós falamos em sociedade etrusca, os etrúscios, eles eram uma sociedade onde a mulher ela tinha uma maior participação. Já em Roma, não. Em Roma, o homem ele era o chefe da família. Ele era conhecido como pater. Né? Ele era chamado de pater. Então, ele era, né, o chefe da família e ele decidiria se um bebê seria aceito pela família ou se ele seria abandonado ou morto. Em Roma, o infanticídio era algo muito comum, né? Era muito comum o infanticídio. Acredito que vocês já viram um filme chamado 300 de Esparta. Acho que sim. Não Lembra no lembro. começo que tinha o nascimento da criança, aí o sacerdote olhava a criança, via se ele tinha algum defeito físico, alguma coisa desse tipo, e se ele apresentava alguma característica que o sacerdote ele considerasse negativo, a criança era desprezada, ela era jogada do monte, né? Lá na Grécia, lá em Esparta. Em Roma, quem fazia isso era o chefe de família. Quem fazia isso era o pater, era o pai. Então, em Roma, assim, o homem mais velho, ele tinha o poder sobre a família de uma forma total. Tanto é que em Roma, que nem no meu caso, eu tenho 40 anos, meu pai tem 64. Vamos dizer o seguinte, o meu pai, ele tinha um poder sobre mim ainda. Então, se o meu pai decidisse me matar com 40 anos, ele teria o direito de me matar, porque ele é o pater, ele é o homem mais velho. Ele tem esse poder, ele decide entre a vida e a morte dentro da sua família. Tanto é que em Roma, gente, ó, uma das coisas que eu quero que vocês entendam. Hoje fala, o mundo tá acabando porque tá matando pai e filho. Pai tá matando filho tá matando pai. Em Roma, era muito comum o filho, para conseguir a liberdade do seu pai, o filho matar o seu pai. Era comum.
hoje nos assusta, né? Você lê no jornal, nossa, o filho matou o pai. Gente, em Roma era algo normal. Era algo muito normal. E a mulher, né? A mulher em Roma, diferente da Etrúcia, né? Que os etruscos educavam a mulher para administrar a cidade, para ocupar cargos públicos. A mulher, ela era educada para os afazeres domésticos. No caso, né? Para viver a vida, para servir os seus filhos, seu esposo, e assim sucessivamente. Essa é uma questão aí importante. Bem, educação. Vamos falar de educação um pouquinho. Gente, educação em Roma funcionava da seguinte forma. A educação romana, ela era para os ricos, nem todos tinham direito a ser educado, a aprender a ler, a escrever, a questão da retórica, né, que eu estou fazendo aqui. Dominar a retórica em Roma era um sinal de prestígio. A pessoa tinha a retórica como algo importante. Então, no caso, meninos e meninas eram educados juntos até os 12 anos. Então, até os 12 anos, meninas e meninos frequentavam a mesma escola. A partir dos 12 anos, a mulher ela era retirada da escola, ela era ensinada naquilo que eu falei para vocês, na questão do trabalho doméstico, enquanto os meninos continuavam a estudar até formar a sua maioridade, né? Levando em consideração que nos primeiros momentos, quem era educado no campo militar era apenas os ricos. Os pobres não eram educados no campo militar. Né? Só com, no caso da imposição das 12 tábulas, né, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para baixo, do direito romano, onde os plebeus poderiam fazer parte do exército. Isso é um fato importante da gente pensar. Né? Então, no primeiro momento, a educação ela vai ser para os privilegiados. Bem, em relação geral também, gente, uma das coisas importantes, aí é que surge uma palavra muito importante, ou um profissional muito importante, chamado pedagogo, né? O pedagogo ou o professor. No primeiro momento, quem vai ser o professor será um escravo. Né? O escravo, normalmente de origem grega, que sabia ler e escrever, ele educava os filhos dos seus senhores. E o nome pedagogo, ele vem do latim, que quer dizer o seguinte, aquele que conduz a criança à escola. Então, o pedagogo é aquele que conduz a pessoa à educação. Tudo bem? Então, gente, nesse sentido, né, existia essas escolas, e essas escolas, depois da criança chegar aos 12 anos, ela era ensinada a ler, a escrever, a calcular, né, a lutar. E isso vai sendo, né, uma base dos romanos, né? E isso vai dar origem, né, à questão da educação de uma forma geral. Mas o que os romanos, no caso, os patrícios, que eram os ricos, mais valorizavam, era aprender a oratória, a retórica. Então, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou expondo as minhas ideias para vocês. Quem domina a retórica é uma das coisas que o Sócrates ele vai criticar muito, o Platão também vai criticar muito os sofistas, é o seguinte. Se eu falo muito bem, eu posso conduzir você ao risco. Então, o que isso quer dizer? Sempre duvide de alguém que fale muito bonitinho. Sempre duvide de alguém que quer te convencer a você fazer algo. Porque essa pessoa vai usar a oratória ao favor dele. Né? Então, a política ela surge aí. Então, gente, nesse sentido, Roma educa-se o menino para ser um cidadão, para fazer parte do Senado, educa-se a menina para fazer parte da família. Bom, educação romana é isso. A religião. Então, gente, a religião, acho que é importante a gente pensar o seguinte. A religião romana, ela é uma cópia barata da religião grega. A mitologia romana, ela é uma mitologia muito próxima da mitologia grega, né? Assim, os etruscos, que eu também estava estudando um pouquinho sobre os etruscos a mais para poder fazer essa aula aqui com vocês, é o seguinte, eu sempre estudo de novo para me poder pegar coisas novas que normalmente eu não peguei antes. Assim,
A religião etrusca, ela tinha muito contato com as leis da natureza. A questão dos ciclos da vida. Então, a questão da primavera, a questão do inverno. Então, a questão do quê? De você ter o ciclo da vida. A questão dos períodos quentes ser considerado uma bênção. O inverno, que é um período frio, é um momento do quê? De você se recolher e você se preparar para a luta contra o inverno de uma forma geral. Então, o período de vida e o período de morte. Quando houve a formação de Roma, como essa sociedade que nós estamos falando aqui, os romanos eles vão englobar a religião, assim, a religião grega, com alguns elementos da cultura etrusca, que nem o sacrifício. Eles faziam sacrifício aos deuses. Então era normal eles, né, degolarem um cordeiro, né, fazer sacrifícios de animais em honra, né, aos seus deuses. Também os romanos, eles tinham uma cultura de você enaltecer e cultuar a memória dos mortos. Né? Acredito que vocês já ouviram falar de um filme chamado Gladiador, né, que é um filme, acho que do início dos anos 2000, e o gladiador, ele carregava com eles alguns bonequinhos de barro. E esses bonequinhos eram a representação da sua família. E ele rezava todo dia pela sua família. Então, assim, os romanos tinham culto com os mortos também. Então, eles vão agregar a questão, né, da cultura grega com a cultura, né, etrusca. E também é importante nós frisarmos aqui, também uma questão aqui importante, né? Então, ó, se nós pegarmos todos os deuses, né, gregos e romanos, eles são muito parecidos com alguns elementos. No caso, o Saturno, né, que nós damos nome do planeta. No caso, Saturno era o deus Crono, deus do tempo, o pai de Júpiter. Né? Ele era o Titã, né, o Titã Cronos. Né? No Professor, caso... Oi. Sobre educação, eu não tinha conseguido falar. Professor, mas não tem. Mas os meninos, eles também não são educados para participar do exército? Educação? Então, no primeiro momento, só os ricos. Depois, com as 12 tábulas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, qualquer pessoa poderia se alistar no exército. Qualquer um poderia ser soldado. Né? Mas, para chegar a ser comandante, tinha que passar por todo aquele processo de educação. Não, né? Então, a questão de você saber falar, de você saber ler e escrever. Gente, uma das coisas que eu acho que é bem importante da gente pensar é o seguinte: uma pessoa que sabe se expressar, uma pessoa que sabe falar em público, ela leva muita vantagem sobre os outros. Sabe? Expor as suas ideias. Né? Falar. Você consegue expor as suas ideias e convencer as pessoas a fazer aquilo que você está dizendo. É uma coisa importante. Né? E a educação é isso. Educação não é só você saber ler, escrever e fazer continha de matemática. É também você saber se expressar. Saber escrever um texto onde você expõe as suas ideias de uma forma clara e objetiva. Onde as pessoas que leiam o seu texto, né, se convençam daquilo que você está falando e te dê um voto de confiança. É isso que é importante da gente sempre estar frisando. Gente, assim, é chato estudar? Eu vou ser bem sincero para vocês. Tem algumas matérias que eu não gosto. Eu, particularmente, eu vivo estudando. Mas tem algumas matérias que eu, particularmente, eu não gosto. Mas, assim, é necessário saber. Nem tudo aquilo que a gente faz na vida é algo que a gente gosta. Mas, assim, o estudar é que me dá emancipação de assistir um jornal e saber distinguir o que o jornalista está falando, se é verdadeiro ou falso. Né? Porque eu vou ler, eu vou questionar, por que ele está falando isso? Qual é a intenção dele? Gente, até eu aqui falando para vocês sobre Roma. Só para vocês verem, eu estou falando sobre a questão da mitologia romana. Mas eu estou buscando lá na religião etrusca para dar elementos para vocês sobre a mitologia romana. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Né? Tudo tem um motivo para ser. Tudo aquilo tem uma intencionalidade. Então, tudo tem uma intenção.
Nada é sem intenção. Gente, desconfie das boas intenções dos outros. Nem toda boa intenção é sem nenhum interesse. Tudo bem? Beleza, então. Eu sei que às vezes eu ultrapasso um pouquinho os limites, mas tudo bem, faz parte. Então, assim, vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala em Deus, né, no caso, Netuno, né, no caso aí é Poseidon, né, deus dos oceanos. Minerva é a deusa Palas, deusa da sabedoria e da arte. Né? A Diana é a Têmis, deusa da caça e da lua. Mercúrio é Hermes, né, o deus do comércio, o deus assim, da comunicação. Marte é Ares, deus da guerra. Então, gente, nós temos todas essas questões de mistura né, da religião. Só que, por volta do século IV a.C., surge uma nova religião em Roma, que é o cristianismo, que a gente já falou na aula passada. Mas é sempre bom a gente pensar o seguinte, por que o cristianismo ele ganhou tanta força em Roma? Porque o cristianismo, diferente dessa religião que nós estamos falando agora, ela não era segregatória, ela não era exclusiva, ela não excluía as pessoas. Então, desde o imperador até, né, o homem mais simples, ele tinha o direito de participar dos cultos. E o cristianismo, no primeiro momento em Roma, ele é perseguido, né? Eles realizam seus cultos nas catacumbas, nas sepulturas, nos esgotos de Roma. Mas, né, surge o imperador Constantino, que vai ter uma visualização, vai ter uma visão, um start numa batalha, ele vai ver uma cruz no céu, e tinha um soldado cristão que disse o seguinte, ó, se você se converter, nós vamos ganhar a guerra. E ele aceitou essa ideia, e eles ganharam a guerra, e ele vai converter o império ao cristianismo. Né? É dele que surge aquela ideia do quê? Se você não pode com eles, junte-se a eles. Por que isso, né, gente? Porque durante o surgimento do cristianismo, os cristãos eram mandados ao Coliseu para serem executados pelos gladiadores, para serem, né, lutar contra bestas, né, contra leão, contra tigre, contra animais onde o homem morria. Mas os cristãos, eles iam felizes. Então, se você, né, tá vendo que essa galerinha aí, ela tá indo para a morte feliz, por que você não pode usar essa galerinha como soldados? Né, para ser soldado romano. Aí é que o Império Romano se converte ao cristianismo. Né? Aí surge, né, o Império Romano cristão. Né? O cristianismo de uma forma geral. Né? Tanto é que, qual é o nome da Igreja Católica totalmente? Né? A Igreja Católica, o nome dela é Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Por que tudo isso? Porque católico, né? Católico em latim quer dizer universal. Né? Então, católico é a Igreja Universal Romana. Né? Nós temos esses elementos até os dias de hoje, né? Para ter uma noção daquilo que nós estamos falando. Né? Então, depois da religião, tem alguma dúvida sobre religião, gente? Desculpa. Não. Não? Enquanto ainda não. Tá tudo bem, filha? Quem contou o seu som? Desculpa. Acho que por enquanto ainda não. Nós vamos falar um pouquinho aqui da arquitetura, né? A arquitetura romana é algo, gente, assim, eu considero, né, vários historiadores também consideram que a maior herança que os romanos deixaram para nós foi a sua arquitetura. Né, que até os dias de hoje, parte dessas construções romanas são usadas, né, pelos povos, né, que foram, né, dominados pelos romanos na antiguidade. Então, os romanos, eles vão ser o inventor do concreto. Né? Eles vão pegar cinza de vulcão, né, com pedrinhas, fazer uma massa e fazer o concreto. Então, eles vão construir obras assim de engenharia extremamente sofisticadas. Essa imagem aqui que está no livro de vocês, isso aqui é um arqueduto. Né? Acredito que eu já falei um pouquinho sobre o arqueduto, mas o arqueduto é uma construção que leva água de um lugar mais alto, onde tem bastante água, e vai levar água para onde não tem água. Então, vai levar água para dentro das cidades romanas.
Né? No caso, sabe aquelas fontes que tem, que a gente vê nos filmes, nas cidades europeias antigas? Sabe aquelas fontes? Com o anjinho jogando água pela boquinha? Lembra? Sim, Sim. Então, ali é que desembocava os arquedutos. E as pessoas usavam aquelas águas, porque água encanada não existia naquele período. Mas, né, a água, ela chegava na cidade romana por esses arquedutos até as fontes. Então, essas fontes eram onde as pessoas iam pegar água para o seu consumo, para beber, para tomar banho, né, para usar no dia a dia. Gente, e a arquitetura romana, né? Então, eles vão ter a construção de arquedutos, de estádios, de templos, mas o que vai dar a base para essa construção, que nós vamos ver em quase todas as construções romanas antigas, e até mais ou menos até o século XVIII, século XIX, é essa forma aqui em arco. Né? Então, eles vão fazer colunas em forma de arco. O porquê essa formação em arco, né, gente? Ele usa a forma da gravidade, né? Que nem você vai formar o arco aqui. Essa pedra que está aqui no meio, ela que vai dar sustentabilidade à construção. Então, ele usa a gravidade para que ela fique fixa e ela não desmorone para dentro. Né? Então, o arco é a invenção mais importante da arquitetura romana. Os gregos foram a coluna. Os romanos foram o arco. O arco ele possibilitou a construção em abóboda. Né? Então, o que é abóboda? Aquele teto redondo em cima das igrejas, que também usa esse princípio do arco. Né? Eu sei que é assim, gente, ó, eu não sou matemático, eu também não sou físico, mas assim, isso é pura matemática. Isso é pura matemática. O cálculo que os romanos vão ter para construir esses monumentos é algo muito sofisticado, que nós usamos até os dias de hoje. Né? Que nem, lógico, né? A Mona Lisa e a Fátima, elas têm mais propriedades para falar isso para vocês. Por quê? Tem todo um cálculo matemático aqui que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não domino. Eu sei mais ou menos como funciona, mas eu explicar para vocês como é que faz esse cálculo, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não vou me arriscar, mas uma das coisas que nós temos que entender que essa pedra aqui no meio é que segura toda esse arco. E aqui em cima eles vão usar concreto e aqui em cima que passava a água. A água que passava aqui em cima, ela era levada a quilômetros de distância. Né? Então, esses arquedutos, eles eram construídos por quilômetros e quilômetros. Gente, é uma coisa essencial. Imagina hoje viver na nossa casa sem água. Né? Sem água. Então, para as cidades romanas crescerem cada vez mais, a presença de água era algo essencial. E os romanos vão usar o arqueduto para isso. Né? Levar água para onde não tinha água. professor, Oi. mas esses arquedutos ficavam ao ar livre, assim? Então, Ou eles chegam... é que com o passar do tempo, eles foram sofrendo com a falta de manutenção, né? Mas eles, em cima, na parte, assim, eles faziam um canal, então, e eles tinham uma camada de pedra em cima que fazia que as folhas, os animais, entre outras coisas, não entrassem dentro do canal. Mas com o passar do tempo, as pedras foram se perdendo. Né? As sociedades ao redor vão pegando essas pedras para construir outras coisas. Então, o que nós temos aqui são agora me fugiu a palavra, mas é como se fosse ruínas. São ruínas de arquedutos. Mas tem alguns arquedutos que ainda funcionam, que ainda levam água para algumas cidades. Lógico, esses arquedutos têm, né, ele é tombado pelo patrimônio público, então ele não pode ser modificado, ele não pode ter a sua estrutura básica, né, modificada. Mas a preservação hoje é diferente do que era há alguns séculos atrás. Faz essa pergunta mesmo, porque eu fiquei pensando, será que alguém não fica pegando água, sei lá, destruindo essas coisas? Depois ver que Então, dar o ar livre, né? Então ela tinha uma pedra em cima, uma lajota para proteger.
É como se fosse a tampa da nossa caixa d'água. Sabe a tampa da nossa caixa d'água? Então, mas assim, existia também a manutenção. Os romanos, eles vão criar manutenção. Então, vai ter pessoas que vão viver só para fazer a manutenção desses arquedutos. Porque água é algo essencial. Água é a base da vida de qualquer sociedade. É sempre bom a gente frisar isso. Água é vida. Né? Isso que é importante nós estarmos frisando aí. Bem, gente, então, ó, no caso do direito romano, né, que eu falei para vocês aí que é importante sempre a gente estar frisando. Gente, ó, direito romano, quem quer fazer direito, quem quiser fazer o curso para ser advogado, quem quiser fazer faculdade para ser advogado, vai ter que estudar esse direito romano. Porque o direito romano, ele é tão importante que ele vai se tornar a base do nosso direito atual, né, das leis atuais. Então, gente, quando é que surge, né, esse direito romano? Então, o direito romano, ele surge durante as revoltas plebeias, né, no fim da República. No caso, né, os escravos, né, no caso da revolta do Espartacus, acho que vocês já ouviram falar de um escravo romano chamado Espartacus, que virou série, né? O Espartaco foi um daqueles que lutou pela... Já vou falar. Então, o Espartaco, ele vai lutar para que os escravos tenham direito. Né? Então, dentro dessas 12 tábulas, né, desses 12 artigos, terão a base do direito feito em romano. Então, onde cada um poderia participar. Então, o direito dos patrícios, o direito dos plebeus, o direito dos escravos. Como é que funcionava a relação da sociedade. Né? Então, quais seriam as punições por alguns crimes. Né? E esse direito será usado, né, para, né, formar o direito dos países até os dias de hoje. No caso, né, como eu estava falando para vocês, quando foi elaborado esse direito aqui, essas 12 tábulas, no caso aí, os plebeus poderiam fazer parte do exército, o plebeu ele poderia casar com o patrícios, porque até aí, plebeus e patrícios não poderiam nem ter relações sentimentais. Gente, então é o seguinte, aquela ideia de que o rico se apaixonou pela plebeia, isso não existia. O casamento em Roma era a partir dos interesses. Vamos unir o que é meu com o que é seu e vai ser nosso. Não tinha, eu amo aquela mulher. Não. Eu ia casar com quem tivesse dinheiro. Se eu fosse um patrício. Se eu fosse um plebeu, né, tanto é que casamento em Roma não existia nem cerimônia. Né, não existia documento, né, de casamento em Roma. Existia o quê? Acordos. Então, eu sou um plebeu, eu vou me relacionar com um plebeu. Eu sou um patrício, eu vou me relacionar com um patrício. Por quê? Porque eu vou juntar o que é meu com o que é seu e vai se tornar nosso. Sempre visando o quê? Interesse. Tudo bem, galera? Tudo Sim. bem? Então, ó, um pouquinho mais aqui para baixo, né? Acho que aqui tem um esqueminha do Coliseu, que eu falei para vocês, da questão do arco, né? Do arco e da abóboda, entre outras questões aí voltadas, né, à arquitetura romana. Bem, gente, então, assim, pergunta que não quer calar. Alguma dúvida? Não. Certeza? Não. Certeza, Acho professor. que sim, professor. Agora não me veio nenhuma, mas pode vir. Gente, mas se aparecer dúvida, não tenha vergonha. Como já diria o Menudo, não se reprima. Não sei. É que eu não veio nenhuma dúvida agora, mas acho que vai vir. Vamos aí. É porque às vezes você lendo os textos, você aparece algumas coisas que às vezes fogem no meio da aula. Mas se aparecer alguma dúvida, me mandem mensagem. Gente, ó, não tenha vergonha. Né? Como diz a minha avó. Né? A minha avó sempre dizia, na minha casa quem tem vergonha passa fome. Né? A comida está na mesa. Né? Se você tiver vergonha para não pegar comida, você vai passar fome. É a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês, gente. Ó, eu estou aqui para responder todas as suas dúvidas. Então, ó, quem tiver vergonha de me chamar no WhatsApp, né, não vai ter as suas dúvidas sanadas. Porque nesse primeiro momento, é o único jeito que eu tenho para responder vocês. Tudo bem, galera? Tudo.
Tudo bem? Então, gente, agradeço a vocês. Espero vocês na segunda-feira. Né? Pode deixar. Segunda-feira a gente vai falar aqui sobre a crise de Roma e a invasão dos povos bárbaros. Né? Aí que o negócio vai ficar tenso. Tudo bem? Tá bom. Obrigado, gente. Aquele abraço e até segunda-feira, hein? Até segunda. Obrigado, hein? Até Até. mais. Tchau, tchau. Falou.